Olá, tudo bem? E aí que eu estudei mais um pouco e eu vim aqui relembrar e compartilhar com vocês. Por que que eu falo relembrar? Porque eu estou pegando aqui meus resumãos e aí eu leio, aí eu faço as atividades aqui do fundo, ó, tá aqui feita. Aí eu faço meio que um roteiro, dá pra dizer assim, assim. Só que eu fiz, tipo, vários. Ó, tá no 5, foi até o 8. Então, a ideia é sentar aqui e gravar todos esses vídeos para vocês. Já meio que de uma vez. Porque a realidade da mãe com o nenê que fica falando mãe, mamãe, mamãe, mamãe. E fora os outros contextos, às vezes dá uma incerteza de quando você vai conseguir gravar. Por exemplo, hoje eu queria sentar daqui e ter gravado mais cedo, mas não rolou. Então a gente aproveita. Aí o que acontece? Às vezes eu demoro um pouco do dia que eu fiz o resumo pro dia que eu vou fazer o vídeo. Então a gente relembra, tá bom? Então hoje os temas serão fé e cosmovisão. É como assim a construção. Não sabemos tudo, mas sabemos a verdade, certo? Então a gente vai começar ali pela natureza do conhecimento. A fé, ela é uma forma legítima de conhecimento. A fé fornece a base sobre a qual a razão trabalha para organizar as verdades. Eu vou olhar tudo pela minha ótica, né? Como eu falei, eu tenho já. Vocês já sabem, né? Quem tá me acompanhando que sabe. Se você não está me acompanhando, não sabe, volta lá e olha os outros vídeos para você entender o contexto, tá? Mas eu vou sempre olhar com os óculosinhos da minha vivência. Eu não sei se eu já falei assim claramente, acho que já. Mas existe um conceito que chama subsensor, que fala sobre o conhecimento, que a gente adquire conhecimento, são camadas de conhecimento que a gente vai fazendo, põe esse conhecimento, aí vem assenta outra em cima e assenta outra em cima, só que para além dessa construção de conhecimento, o que começa a acontecer? Quando você olha para alguma determinada coisa, você usa todas essas camadas, quanto mais camadas você vai tendo para falar sobre o mesmo assunto, mais coisas você vai tendo para falar sobre ele. Tipo assim, é que agora eu peguei no susto aqui, lembrei no susto, mas é mais ou menos isso, assim. Então, se eu sei A e vou falar de uma coisa, eu vou falar só pautada naquele A que eu sei. Se eu sei A, B, C, D, E, quando eu for falar daquele assunto, eu vou ter uma base maior para falar, né? Então, mais ou menos por aí. E é mais ou menos por isso que a gente está nesta jornada de absorver os pontos principais e as ideias principais de cada tema da teologia sistemática. E já podemos perceber daí também os temas que talvez precisemos no futuro, não muito distante, se Deus quiser e assim permitir, voltarmos nesses pontos e procurarmos especificamente esses pontos. Tipo, isso aqui eu não entendi direito, né? Então, assim, vamos lá, voltando aqui. Então, a fé é uma forma legítima de conhecimento. Porque, como eu entendo isso? Porque se a gente for parar para pensar, a mesma pessoa que lê e estuda uma coisa, a mesma pessoa, duas pessoas podem estudar e ler uma coisa bíblica, um texto bíblico, vamos lá. E a pessoa que tem fé, ela vai analisar aquele texto de uma maneira. A pessoa que não tem fé vai analisar de outra. Não pode ser uma fé vaga, uma fé em qualquer coisa. É a fé em Cristo Jesus, a fé em Deus. Porque a fé em Deus, creio eu, ela já é uma confirmação de que Deus existe. Ela já é em si mesma algo valioso. Entende o que eu quero dizer? Acho que é mais ou menos por aí. Então, ó, ponto de partida. O teólogo, ele parte da premissa de que Deus existe e se revelou. Nosso teólogo, ó, ai, tô me sentindo agora. Nós, pessoas que estudamos teologia, que somos cristãos, que entendemos que Deus é Deus, que o nosso Deus é o Deus, né? Quando vamos estudar a teologia deste Deus, né? Focada no nosso Deus, eu não vou começar a teologia procurando um Deus. Eu vou estudar a teologia
partindo, partindo da premissa de que Deus existe. De que Deus existe, não só de que Deus existe, mas que o Deus que existe é esse Deus. O meu Deus. Deus Jeová. Né? Então, Deus existe e ele se revelou. Né? A partir disso, a teologia avança de forma metódica e organizada, construindo doutrinas robustas. Então, o conhecimento ele sempre parte da premissa de que Deus existe e que Deus se revelou. Porque acho que a gente já passou, né, pela ideia da revelação na natureza lá, que fala sobre que a natureza, as coisas, a revelação geral. Não sei se vamos falar mais um pouco sobre ela, mas a revelação geral, ela aponta justamente isso. Não vamos. Ela aponta, já falamos então. A revelação geral, ela fala, né, que o mundo, as coisas, a natureza, a própria história da humanidade, ela de uma certa forma aponta para a existência de Deus. Né? O que falta na revelação geral é a revelação do Cristo, de Jesus, do sacrifício, da salvação, né? Mas até perdi, ó, procurando aqui me perdi. Então, como tem a revelação geral. Então, apesar dessa revelação geral, que a gente percebe Deus nas coisas, né? Deus decidiu metodicamente se revelar. Metodicamente fui eu que coloquei, tá? Mas quando a gente, já comentei aqui, quando a gente começa a ler a Bíblia lá de Gênesis, a gente vai vendo que Deus vai se mostrando. Primeiro ele fala assim, depois ele fala aquilo, depois ele vai meio que falar, ó, eu sou legal. Exemplo bem tosco, tá? Olha, eu sou legal. Olha, eu também sou, sei lá, bonito. Olha, eu sou legal, bonito e inteligente. Tipo isso. Tô dando um exemplo, não tô falando que ele falou isso, tá? Aí, beleza. Então, a gente vai para as teorias da verdade na teologia, né? Que para a teologia provar que sua mensagem é verdadeira, ela utiliza uma validação tripla. Então, primeiro, correspondência, que ela descreve corretamente a realidade como ela é perante Deus, que é a fidelidade dos fatos. É a teologia que usa essa validação tripla. Aí vem a coerência, então a harmonia entre as doutrinas refletindo a unidade da mente de Deus. E a pragmática, que comprova-se pelos efeitos transformadores na vida do crente da comunidade. Então, descreve corretamente a realidade como ela é perante Deus. Acho que foi essa parte aqui que eu falei que talvez quando eu estava fazendo o resumo, eu pensei que eu pudesse estudar um pouco melhor, mais profundamente. Mas penso que assim, a Bíblia, ela relata os fatos como eles foram. Ela, não sei se é só isso, mas é tipo isso, entende? Que eu tô. Porque o que é verdade, certo? Não existe muito esse de, é a minha verdade. Existe a minha versão. A minha versão. Porque, por exemplo, eu sou o que sou diante de Deus. Deus possui a verdade acerca do meu ser. E eu tenho a minha versão. É tipo assim. E aí, acho que eu tô ficando perdida e perdendo e deixando vocês perdidos também, né? Mas é isso. As teorias da verdade na teologia. Uma validação tripla: correspondência, coerência e pragmática. Né? Coerência e harmonia entre as doutrinas. Harmonia entre as doutrinas é quando você vê que uma coisa se encaixa bem certinho na outra, eu acredito assim, sabe? Por exemplo, você entender, no outro vídeo eu falei do caminho que a gente vai fazer na teologia, até eu vi depois que ficou faltando a pneumatologia, que é o estudo do Espírito Santo, que provavelmente eu vou colocar ali depois da soteriologia. Então, se a gente perceber, a gente vai vendo que exatamente o que eu falei agora. A gente vai estudar Cristo, que vai se encaixar na doutrina da soteriologia, da redenção, da salvação, que vai se encaixar na doutrina do Espírito Santo, e uma coisa tá
intrínseca na outra, tá intrincada, tá encaixando assim na outra, né? Então, e uma coisa que as verdades bíblicas, elas se comprovam por meio do quê? Dos efeitos transformadores na vida do cristão. Então, quando a gente fala, às vezes, o pessoal, às vezes, comentei no vídeo passado, num dos vídeos passados, que às vezes as pessoas querem separar, não deixar, que é cristão, que é psicólogo, ele não pode falar de Deus, porque eu sou psicólogo, eu não tenho que falar de Deus. Gente, o cristianismo, ele afeta todas as áreas da nossa vida. Impossível não fazê-lo, porque essa é a ideia principal, é o aprimoramento do ser humano, basicamente, não é basicamente isso, né? É a salvação, mas é uma coisa que ela decorre do fato de você se tornar cristão, é a transformação do ser. Isso por si só já é uma prova da realidade, da verdade. Aí tem os desafios, né, que é o modernismo e pós-modernismo, eles colocam aqui. O modernismo, ele enfatiza a razão autônoma, a verificação científica, nega o sobrenatural por não ser observável. Sabe aquelas pessoas ateias, por exemplo, que falam que Deus não existe, porque não existe esse negócio sobrenatural, porque o que a gente vê, o que existe é o que a gente vê, é o que tem aqui. É tipo isso, sabe? Se eu não vejo é porque não existe. Se meus olhos não contemplam é porque não existe. E não é bem assim. O pós-modernismo já questiona a verdade universal e afirma que todo conhecimento é condicionado pela cultura e perspectiva pessoal. É onde entra. Porque é a minha verdade. A minha verdade é essa. Qual que é a sua verdade? Sabe? Não existe mais uma verdade absoluta. Qualquer pessoa tem sua própria verdade. A verdade é relativa. Você não entendeu porque é uma coisa muito cultural. O funk, você não gosta, mas é porque é cultural. Você não pode falar mal do funk, porque o funk é cultural. Tô ironizando, mas é porque tem horas que esses assuntos, né? E aí depois a gente tem a resposta teológica para isso, que é o pós-perspectivismo. Palavrinha, né? Pós-perspectivismo. Que reconhece a limitação humana e cultural, que é uma busca ativa pela verdade, objetivo de Deus e dependência da iluminação divina, né? Ou seja, a gente olha para nós mesmos, nós precisamos olhar para nós mesmos e entender que nós somos seres limitados, que cultura nenhuma explica coisa nenhuma acerca de Deus. Por exemplo, entender a cultura hebraica da época da Bíblia é inútil? Então, óbvio que não, porque você está lendo um texto de mais de 2000 anos que foi escrito para aquelas pessoas. Então, você precisa ler entendendo, buscando compreender aquele contexto, para que o texto faça mais sentido ainda, sabe? Ele se torne ainda mais translúcido. E então não tô falando da cultura, sabe? Mas assim, dizer que a cultura brasileira vai explicar melhor alguma. Não vai, gente. Porque nós precisamos entender melhor a cultura, tudo bem. Se quiser entender, tudo bem. Mas a cultura não vai te aproximar da verdade bíblica. A cultura não vai te aproximar da verdade de Deus. E né, que nós devemos buscar a verdade objetiva de Deus, não é a verdade relativa de cada um, né? Então, é igual tá na Bíblia, né, que Deus fala assim: eu sou. Deus é. Ponto final. Então a verdade é Ele, a verdade está nele. E é isso aí. A gente só precisa entender, buscar entender aquilo que Ele revelou para nós. Aquilo que Ele colocou ao alcance das nossas mãos para conhecê-lo. E depender da iluminação divina, porque às vezes a gente precisa daquele empurrãozinho para entender alguma coisa. Aí vem o Espírito Santo com a tua presença e ó, amado, é isso. Você fala, entendi, né? De uma maneira bem simplória. É como se fosse isso, sabe? Aí a gente vai, eu acho que até procurar aqui o significado estrito da palavra, mas eu esqueci.
A gente vai falar um pouco da cosmovisão cristã. A cosmovisão é um sistema vivo que une o conhecimento de Deus, a interpretação rigorosa da realidade e a orientação prática para a vida humana. A construção da cosmovisão. A Bíblia é o fundamento. Ponto final. Autoridade final para definir o que se crê. Aí tem um negócio que eles chamam de quadrilátero wesleyano, que ele fala da Bíblia, a tradição, razão e a experiência. Isso aqui não é toda vertente que usa, tá? Mas é usado e eu achei interessante. Mais uns vídeos pra frente eu vou entrar num ponto aqui, dentro das ortodoxias, explicar qual que usa esse quadrilátero. Então ele fala assim, esse quadrilátero tá falando que eu tenho a Bíblia como autoridade principal, fundamental, é o fundamento de toda a minha crença, certo? Mas também eu vou olhar para a tradição. Como assim tradição? Quer dizer que eu vou seguir a tradição? Não, eu vou olhar para o que teólogos, pastores e pessoas vêm falando no decorrer desses 2000 anos. Isso pode poupar a gente de muitos erros, inclusive daquele erro que eu olho e já sai fora. Porque Deus me revelou uma coisa nova, que ninguém nunca tinha ouvido falar e que só eu sei. É claro que as pessoas não falam assim com essas palavras, né? Mas você já deve ter visto por aí algum abençoado falando que ele é o único que sabe de determinada coisa, que Deus revelou para ele, como se Deus não tivesse nunca falado em mais de 2000 anos ou mais. Deus nunca revelou isso para ninguém. Então a tradição ela meio que ajuda a gente a escapar de algumas heresias. Inclusive, quando a gente olha para o passado, também olhando para as heresias do passado, que têm sido recicladas durante os milênios por aí, né? Séculos. Aí a gente também tem a razão. Aqui também, lembrando que não é toda a ortodoxia que usa esse quadrilátero. A razão seria as nossas faculdades mentais, digamos assim. Eu preciso da minha cabeça para pensar. Isso que o crente também pensa. A gente precisa aprender por conta própria, interpretar texto, buscar compreender o que aquilo está falando de verdade, não o que eu acho que está falando. Então a razão é um pouco por aí. E a experiência? A experiência seria para a confirmação das coisas que estão na Bíblia, que a gente vem aprendendo, seriam as etapas que confirmam a cosmovisão. Entendeu? Inclusive, seria muito legal se você que está assistindo esse vídeo e não entendeu algum ponto do que eu tô falando aqui, deixe nos comentários. Por quê? Eu ainda tô meio que pulindo e aprendendo a fazer esses vídeos. Meio não, tô aprendendo. Porque eu fico com medo de falar demais, com medo de falar de menos. Às vezes eu acabo lendo demais, justamente pelo delay que dá entre eu estudar e fazer o roteiro e conseguir gravar o vídeo, né? Mas deixa suas dúvidas que você não entendeu. A gente pode às vezes fazer um vídeo voltando exclusivamente naquele assunto. Às vezes de fato eu falei muito mal, expliquei muito mal, porque talvez eu também não tenha entendido tão bem. E aí a gente se ajuda. E continuando, a lógica da fé. Deus é consistente e a verdade divina não se contradiz. Aí a gente vai para a narrativa central da cosmovisão, que é o drama em 4 atos, que eles falam. Então, a narrativa da cosmovisão, ela é meio que o que diz qual que é a cosmovisão cristã, Que é a criação, a queda, a redenção. Mas não tinha 4 atos, cadê o... Tô faltando um ato. Criação, queda, redenção. Eu engoli o último ato. A criação, Deus criou, eu vou pegar aqui, que o outro tá aqui. Deus criou o universo, Tudo era muito bom e perfeito. Aí, o que aconteceu? Veio a queda. E o homem pecou e se afastou do Senhor. É o neném me chamando ali. E aí, deixa eu achar aqui. Tô quase. Cadê? Nova criação.
Faltou mesmo, a gente, esqueci, pulei. Aí veio a queda, né, que o pecado entrou, corrompeu toda a ordem natural, veio a redenção por meio de Cristo, né, por sua morte e ressurreição, que provê reconciliação. E aí depois vem a nova criação, que é a esperança futura, né, que Deus purificará o mundo do pecado e da morte, estabelecendo um novo céu e nova terra. Né, que inclusive aqui tem coisa que a gente precisa aprender, porque eu já vi que tem teorias diferentes. Aí a gente vai para os princípios, né? A graça restaura a natureza. Aqui também não é toda ortodoxia que concorda. É só a gente ver. Eu até esses dias vi um vídeo de uma pessoa falando sobre isso. É muito interessante, porque ao mesmo tempo que você vê uma pessoa falando uma coisa, você vê outra pessoa falando o oposto, assim. Então tem pessoas que acreditam que é isso aí. O mundo tá assim, vai só piorar cada vez mais, não tem nada que nós possamos fazer a não ser nos mantermos fiéis ao Senhor até o fim dos tempos, até ou a morte ou Jesus voltar. Já tem gente que acredita que não, que nós podemos fazer alguma coisa, nós podemos agir, nos infiltrarmos em todos os meios da sociedade para que nós possamos trazer coisas positivas para a sociedade, ajudando a melhorar e fazendo o possível, né? Que fala justamente isso, que o cristianismo busca purificar e elevar o propósito original por meio da graça, né? As coisas, a natureza e tudo mais, né? Aí a harmonia com Cristo, né? Que é a ciência. Gente, ficou meio esquisito aqui, né? São os princípios fundamentais. Tá certo. Harmonia com Cristo. A ciência é a descoberta das leis e pensamentos de Deus implantados na criação. Toda verdade é verdade de Deus. Então tem gente que quer que a Bíblia fala e explica os átomos. Que explica. Desculpa, eu tô ouvindo lá atrás. Que tem gente que quer que a Bíblia explica por que o céu é azul, de acordo com a ciência. Entende? Tem gente que quer que a Bíblia fale as minúcias, os pormenores da ciência. E não é isso. O propósito da Bíblia ser escrita não foi para te ensinar a ciência. Ele não foi para gerar cientistas, foi para gerar cristãos. Né? Então, mas, porém, todavia, existem coisas que estão na Bíblia que quando a ciência descobre, você vai ver a Bíblia e você fala, olha, já dava para entender por ali, né, que era assim, né? E como, né, muitas coisas elas não vêm, que a ciência comprova, então elas não vão contra Deus. Na verdade, elas corroboram a existência de Deus. Né? Mesmo que às vezes, porque assim, a gente tem uma ideia muito limitada acerca de Deus, né? A gente acha que a gente pega Deus e põe numa caixinha, acha que a nossa compreensão é a lei acerca de Deus. E não é bem por aí. Né? E o último dos princípios fundamentais é a unidade na diversidade. São partes distintas, mas interconectadas e subordinadas à glória de Deus. É que o mundo é visto como um organismo onde todas as partes são distintas. E a cosmovisão cristã é o processo de afirmar as doutrinas da fé de modo coerente, fundamentando-as todos os relacionamentos, vocações e aspectos da vida humana. Inclusive, a gente seguindo aqui os nossos estudos, a gente vai ver justamente esses pontos, né? E vai ajudar a gente a defender essa nossa cosmovisão cristã. Porque, por exemplo, tem uma matéria da criação, da teologia sistemática, que é criação. Até não coloquei no vídeo, porque eu falei ainda no vídeo, eu falei que tudo que não estava lá, ia lá pro final, que eu vou estudar depois de escatologia. E tem matéria sobre a criação. Então, estaremos estudando também. Tem a queda, que a gente vai ver, creio assim, na parte creio não, a gente vai ver na parte da doutrina do pecado, a martiologia. Eu não consigo falar martiologia, eu tenho que falar martiologia, então se tá errado, eu não sei. Alguém me fala aí nos comentários. A redenção a gente vai ver na matéria de soteriologia, e a nova criação, creio que veremos na escatologia. E por hoje é só. Deixe aí nos comentários
Se você assistiu até aqui, comenta aí, harmonia com Cristo.